Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, boa noite, toda a comunidade espírita, toda a comunidade científica, pesquisadores, famílias, centros, comunidades, igrejas, comunidade da boa vontade, ecumênica de uma maneira geral. Hoje nós vamos falar a continuação da nossa agenda da reforma íntima. Para quem não me conhece, meu nome é Jorge André, eu sou voluntário da AME Piauí. Estamos nessa missão de todos os dias, ou quase todos os dias, passar para nós, divulgando o canal Jorge André Machado no YouTube e repassando para as comunidades, para os amigos, para todos de interesse, pequenas mensagens da agenda da reforma íntima. E também a nossa missão continuada foi falar do livro do Divaldo, Constelação Familiar, psicografado por Divaldo, escrito por Joana de Ângeles. Tema muito relevante para os nossos dias de hoje, mundo em pandemia, famílias com problemas de educação, problemas de estruturas básicas, moralidade, políticas com sérios problemas também de caráter de formação, psicologicamente abalados, com a formação muito fragilizada no ponto de vista da ética e da moral. Isso do ponto de vista genérico, sem acusar ninguém. Então, mais do que na hora, cabe todos nós divulgarmos e fazermos esse trabalho. Hoje, a nossa missão, a nossa sugestão da prece diária pela agenda da reforma íntima é a prece rogando a nosso anjo da guarda combate ao orgulho ferido. Isso é, quando alguém nos diz uma verdade, uma falha moral do nosso caráter, e a gente fica com aquele orgulho ferido. A meta do dia será meditar urgente na necessidade de combater o orgulho e desenvolver a nossa humildade. Hoje, o nosso tema é o capítulo 5, que fala dos irmãos entre si. Nós já falamos dos genitores, viemos falando na sequência, como vocês podem acessar o canal e ver. Tudo em prol da constelação familiar e das famílias. O que é que Divaldo nos passa hoje em relação aos irmãos, A bênção dos irmãos. Primeiro, ele nos orienta, nos faz a seguinte orientação, para que a gente faça a reflexão sobre que o nascimento e o renascimento de irmãos na família é uma bênção, é uma oportunidade de crescimento espiritual e é uma conquista para valores éticos e morais. Segundo ponto que eu achei interessante, a concessão de amor valiosa para o ajustamento, indispensável ao equilíbrio que lhes falta, porque a gente precisa conviver em comunidade. E nada melhor do que os nossos irmãos. Quando uma família reúne filhos que lhe entendem e se amam, consegue desfrutar a incomparável misericórdia celeste, a fim de trabalharem para uma sociedade harmônica. Outro ponto que eu achei interessante foi que na própria infância nós temos que burilar e deixar que as crianças comecem a fazer suas relações interpessoais. A gente tem que ficar atento para a questão das birras, agressividades contínuas, para que aqueles epítetos deprimentes com que se ofendem com as atitudes uns dos outros sejam apenas pontos de inflexão. Essas birras, essas situações não podem ser continuadas, porque aí é natural que a mocidade vai chegar, ou a pré-adolescência, e aquele ser que continua com aquele problema com outro irmão, às vezes é um problema de vazio existencial, ou de trauma, ou de situação que queria ser amado e não foi. Então aquelas atitudes inamistosas por parte de uns dos irmãos podem denunciar que não foram superados aqueles acidentes do início, aquele tratamento, aquela ausência dos pais, aqueles pais ausentes, os pais negligentes, E que a única alternativa que a criança tem, o pré-adolescente, é chamar a atenção
com manifestações de ciúmes, inseguranças emocionais, reações psicológicas, conflitos constantes, mau humor constante. Então cabe a nós pais a gente ter esse trabalho de harmonia, de cuidado, de observância, né? E uma palavrinha que eu escutei agora que eu achei muito interessante de um curso que eu fiz com minha amiga Dora, com o pessoal do CVV, lá em Parnaíba, com o Daniel e com outros psicólogos, foi a questão da escutatória. Um termo usado pelo Rubem Alves, sendo muito utilizado hoje no meio social. Não é a arte só de ouvir, é a arte de escutar. É escutatória, vale a pena a gente ler esse tema. Então os pais têm que prestar muita atenção nesses filhos, têm que ter cuidados. Realmente a tarefa de ter filho não é só jogar o filho ao mundo, é cuidar especialmente da criança, chegar a dizer, filho, eu te amo, estou notando você desconfiadinho, estou notando você zangado, uma agressão inóspita, né? Às vezes, quantos de nós, principalmente nessa época, está acumulando sentimentos e sensações desagradáveis, né? Com o filho, com a esposa, com os filhos, com os pais, por não suportar um hábito errado que a gente tenha. Então a gente tem que ter esse cuidado. Usar bem as bases do amor, do carinho, da ordem, do respeito. Assim cabe aos pais, na saudável convivência com os filhos, observar as imperfeições morais e a agressividade entre eles, corrigindo-lhe de maneira amorosa, sincera, enérgica e não conivente. A gente tem que ter essa responsabilidade moral da não conivência, não esconder os vícios, não acumular coisas que a gente sabe que eles estão fazendo errado, porque eles vão levar isso para a sociedade depois que casarem ou saírem de casa e vão cometer negligências, imperícias, imprudências, vão ser problemas para eles mesmos. Então, o amor revestido de bondade, com consciência e sem conivência. Essas duas palavrinhas foram o que mais me marcou hoje. O exemplo de união, né? O exemplo de disciplina moral, ensinar para eles que cumprir as tarefas, cumprir horário, cumprir a palavra, o que disser tem que fazer, terminar aquilo que começa, é muito importante para a construção do caráter da criança e do adolescente. Outra coisa que me chamou a atenção é a questão do bom senso dos pais, né? Por uma questão de afinidade, a gente tem que ter muito bom senso, porque às vezes, por questão de vidas passadas, de outros, ou agradabilidade, a pessoa nasce um filho mais agradável, mais educado, mais preparado para a vida por uma questão pessoal sua, né? E o outro é mais difícil, o outro é mais arredio, mais ríspido, e a gente dá preferência àquele outro. Isso provoca um desajuste terrível no outro filho, na outra filha. Então, a Bíblia nos traz o exemplo mitológico do Caim e Abel, né? Que chegou até um provocar a morte do outro, por inveja, por ciúme. E nós, na sociedade que estamos vivendo hoje, não estamos longe desse problema. Muito comum nas famílias. Então, cabe nós, pais, homens, mulheres, os pais que são da mesma sexualidade, que escolheram seus companheiros, todos nós temos que ter esse cuidado, né? Para a gente poder usar a reflexão profunda, ter aquela vigilância, focar no arquétipo dos nossos filhos e ver se a gente não está sabotando um filho e apoiando o outro pela nossa simpatia e pela nossa própria maneira incomum de ser justo. E outra coisa que cabe a gente, para a gente finalizar, é a gente estimular, e cabe a tarefa dos pais, estimular os filhos à boa conduta. Isso é, equilibrar o seu caráter, dar modelagem à sua personalidade, porque essa formação do caráter e da personalidade, principalmente cristã, humilde, crística, vai gerar um excelente marido, um excelente namorado, um excelente pai, um excelente filho. É isso que a gente precisa trabalhar, nossa moralidade, nossa educação, os sentimentos, superar as emoções e esquecer os instintos, né? E por final, uma observação que eu achei interessante nesse livro do Divaldo
é que ele fala até que os chipófagos, aqueles gêmeos univitelinos, aqueles gêmeos grudados que nascem juntos, né? Os chamados gêmeos siameses, às vezes tem uma agressividade um pelo outro enorme, que aí pela misericórdia divina vêm grudados, vêm juntos. Então não é às vezes numa convivência, numa encarnação que a gente vai superar, mas a gente tem que começar o processo da convivência, do amadurecimento pessoal, para que a gente consiga evoluir e agradecer os irmãos que nós temos, sejam homens, mulheres, seja o de que for a opção dos nossos irmãos. E outra coisa, pessoal, vamos amar nossos irmãos, vamos ligar para os nossos irmãos, vamos saber se eles estão bem. Quantos irmãos numa situação mais pobre, situação difícil, são esquecidos por irmãos mais ricos, mais abastados, que não custa nada dar uma cesta básica, ligar para saber, meu irmão, como é que você está? Então vamos poder, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe do Cristo, porque esse amor e essa energia universal, ela é abundância. A gente tem que aprender isso na abundância do Cristo. Então a educação moral compete a grande obra dos pais, trabalhar para os seus filhos, para que eles se ajustem no ministério de todos da humanidade, que será dignificada no porvir. Quanto mais filhos educados, amorosos, cristãos e humildes, mais uma sociedade justa, amorosa, cristã e humilde nós vamos ter. Então essa, pessoal, é a nossa mensagem de hoje, que a gente passe a ver não só nossos irmãos biológicos, nossos irmãos espirituais, nossos irmãos vizinhos, todas as pessoas, à medida que o nosso coração se expanda, como nosso irmão. Fiquem com Deus, uma boa noite, até a próxima.